Olá pessoal, rapidinho, já estamos de volta aqui. Nosso entrevistado de hoje é o diretor, secretário executivo do CIMANS, Luiz Lobo. E a gente vai contar um pouco essa história que você já entrou na faculdade para serviço social. Serviço social foi o curso, porque quando, como eu falei, lá em Januária começou essa veia mais política, né, de mobilização, de compromisso, da luta pelos direitos. Quando chegou em Belo Horizonte, isso bateu mais forte. Eu falei, o curso que eu quero fazer é de serviço social. Né? E passei muito bem, em terceiro lugar na PUC, né, que era muito disputado. Excelente faculdade. Passei na PUC e fui fazer serviço social. Quando entrei no serviço social, aí foi uma trajetória forte do ponto de vista político, né, porque aí eu ingressei em partidos políticos, fui, assim que passei no curso, um curso de serviço social é um curso muito politizado, né, se discute muito o cotidiano, a vida política, a trajetória, a história política. E quando eu entrei no curso, nós estávamos em processo de redemocratização do Brasil, nós tínhamos saído do período da ditadura militar. E esse processo, já chegando. O período da redemocratização, e isso me alimentou a buscar participar de organizações políticas. Fui participar do Partido Comunista à época, né? E eu lembro que a gente ia para as casas para estudar o Capital, para estudar as doutrinas marxistas, né? Isso foi importante, porque me deu um embasamento político, né, e doutrinário do ponto de vista de uma leitura política da realidade. Da realidade na época. Fiz o curso de serviço social, e o curso de serviço social mais à frente alimentou uma outra coisa, que foi, eu fui fazer uma visita ao Vale do Jequitinhonha, e ao chegar ao Vale do Jequitinhonha, aquilo me, né, alimentou, me deu uma sensibilidade, falei assim, eu tenho que vir para cá trabalhar. Então, a situação de pobreza era grande. De pobreza. Aí, faltando ainda um ano para terminar o curso de serviço social, eu comecei a arrumar um estágio no Vale de Jequitinhonha. E eu ia para o Vale de Jequitinhonha uma vez por mês e ficava lá uma semana. Fiz esse acordo lá dentro do curso, os professores aceitaram. E uma vez por mês, durante uma semana, eu ficava no Vale de Jequitinhonha, trabalhando com os artesãos do Vale de Jequitinhonha, ajudando na organização política, e organizacional e administrativa deles. Como eu tinha trabalhado em banco, eu também tinha uma visão administrativa. Coordenar o também, financeiro. De gestão e tal. E fui para essas associações de artesão, que me ajudou muito, né, do ponto de vista de percepção, de pé no chão, dessa relação do ser humano, né, da sensibilidade. Não chegou a virar artesão também? Não dá para fazer Não tinha sensibilidade, nem a capacidade, né? E trabalhei muito tempo, então, lá, mais de um ano e meio nesse período lá com os artesãos. E quando terminou o curso de serviço social, aí sim surgiu uma oportunidade que foi uma mudança na minha vida completa do ponto de vista de consolidação com relação a esse compromisso com o ser humano, né, com esses valores éticos e tudo mais. Foi um convite que eu tive para trabalhar numa entidade, numa organização indigenista, e eu fui, então, morar com os índios, né? Pronto, Luiz Lobo virou cacique. Como é que foi essa história? Foi realmente morar com os índios. Numa oca lá? Aí foi mais um duro golpe na família, porque eles esperavam que eu fosse formar, né? Do terno e gravata botou tanga de penas. Eu fui morar numa comunidade indígena e lá, para ganhar, basicamente, o que seria hoje meio salário mínimo, né? E era uma vida de convivência, de relacionamento com eles muito forte, porque eu trabalhava na roça com eles, plantando, colhendo, e a gente trabalhava com um processo de organização para a garantia do direito das terras dos índios, né? Então, foi um período longo, de 5 anos, né, que eu vivi, mudei de aldeia para... Né, foi um período, então, de aprendizado, de imersão na cultura indígena, né, de aprendizado. E foi um momento também de muita dificuldade, porque vivenciava conflitos como os índios vivenciam hoje, da de questão invasão, de grileiros, terra, sendo perseguido, ameaçado, né? Então foi um período de muito recrudescimento da luta política pela questão das terras indígenas, mas foi um momento muito aprendizado, né? Como é que você analisa a situação hoje? Você ainda tem contato, você sabe como é que eles estão hoje, em vista daquilo que você vivenciou na pele? Melhorou muito, né? Assim, hoje, com a Constituição, depois, né, de 88, a Constituição ela começou a se consolidar, a garantir os direitos dos índios, a sociedade começou a entender melhor. Agora, os índios sempre me ligam, de vez em quando, né, a gente ainda tem contato, perdi muito contato, mas a gente ainda se encontra, né,
Não tem uma relação. Tem uma relação pouca, mas tem. E tem acompanhado, mas agora, nesse período, a situação está piorando de novo, né? Nós estamos num período no Brasil muito difícil para a questão da garantia dos direitos das minorias, chamadas minorias, né? Seja índio, negro, caboclo, né? Quilombola, é um momento muito difícil. Vejo com muita preocupação isso. Mas naquele período foi um período muito importante na minha vida. E depois nisso, né, teve um momento importantíssimo também, que foi o inverso total, porque eu estava trabalhando, mas já estava muito cansado, né? Já estava muito cansado com as dificuldades, né? Porque a vida não era você morar fácil numa lá. Comunidade indígena não é fácil, né? Porque normalmente quando a gente fala, estou morando com os índios, todo mundo imagina você uma índia te abanando, colocando, né, uma frutinha na sua boca, te abanando, comendo peixe ali na folha da bananeira, né, tomando banho de rio. E não é bem isso. Não bem isso, tinha um pouco disso, mas era dormindo, né, com muita dificuldade, em lugares, na roça, na roça, em cama de vara, sabe, assim, com muita dificuldade e com a luta muito acirrada com os fazendeiros que estavam próximos às áreas indígenas, né, sendo ameaçado. Então, eu achava que era um momento já de dar um tempo nisso, né? Dar um tempo nisso. Mas guardo lembranças. Eu tenho um calção meu, porque eu tinha, na época, morar com os índios, basicamente, o meu guarda-roupa eram umas 5 camisas, 6 camisas básicas, né? E uns 4, 5 calções com as listras do lado, vermelho. Então, um calção vermelho que eu guardo até hoje, está lá guardadinho, que é de lá. Quietinho, lembrando do tempo dos índios. Mas no final, então, quando eu já estava cansado, surgiu uma nova oportunidade na minha vida. Parece que Deus abençoou minha vida, assim, numa trajetória para de outro bênçãos, né? Eu fui convidado, então, para ir para a Alemanha. Que mudança radical! Você sai de uma comunidade indígena para morar na Europa. Para morar na Europa. Na Europa. A CNBB, que era a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? que organiza os bispos, eles estavam criando um escritório na Alemanha e estavam precisando, né, de pessoas que fossem para lá para fazer campanhas, né, e projetos para captação de recursos para os movimentos sociais no Brasil, né? E como eu tinha tido essa vivência, né, com as comunidades indígenas, seja no Mato Grosso e também em Minas Gerais, com os Machacali, com os Chacreabá, que é aqui perto, também na região de Tacarambi e Manga, eles me convidaram e eu fui, foi uma experiência também fantástica e também nós saímos de uma situação para outra, né? E como é que foi para adaptar primeiro com a língua, né? Porque você não tinha nenhum curso. Alemão muito difícil, a única lembrança que eu tinha era do meu tio alemão lá, da história que eu contei, o dono da padaria lá. Ouviu um chucrute de vez em quando e era muito. Mas me ajudou, inclusive, de tomar essa decisão, porque tinha essas lembranças lá do meu tio, né, alemão, falei, vou para a Alemanha. E chegando na Alemanha foi a dificuldade da língua, né? Meu inglês também era rasteiro, muito ruim, porque na Europa, na Alemanha, você sabendo o alemão ou sabendo o inglês, você se vira. Se vira, né? Mas meu inglês também era muito ruim, né? E lá eu tive que vivenciar e, por sorte, eu conheci uma pessoa e uma namorada alemã que me ajudou muito nesse período, né? Aprendeu na marra aprender e bem acompanhado. Isso. Mas foi um momento assim, eu vivia dando palestras e era engraçado esse período, porque quando a ideia deles agora até que melhorou com o mundo mais globalizado, mas naquele período, quando eu falo que período é recente, isso foi em 2000, 99, 2000, a ideia que eles tinham do Brasil, o Brasil era Amazonas e o Rio de Janeiro, né? Tem muita gente nos Estados Unidos que ainda acha a mesma coisa, você pode ver pelos filmes. Eu chegava lá, eles perguntavam assim, o Pelé é rei no Brasil, né? Vocês jogam futebol com coco mesmo, né? Então, tinha umas perguntas assim que tinha que aguentar, né? Aguentar para poder fazer. Parecia gozação, mas na verdade era curiosidade mesmo, porque o conhecimento que eles tinham era no Brasil restrito. É das mulatas do Rio de Janeiro e da Amazonas. Da Amazônia. Então, foi um período importante também na minha vida, que foi uma experiência internacional, mas que descobri também que o melhor lugar de se morar é o Brasil, né? Bonito para passear, mas para morar... E principalmente melhor de morar ainda é aqui nas Gerais. Por isso que, proseando nas Gerais... Nada mais justo para esse bate-papo. Né? Não estão aqui mais à vontade. E aí vamos contar para matar a curiosidade do pessoal de casa. Quando que entrou na sua vida a ministra Carmen Lúcia, ou seja, o direito que acabou chegando aí no seu caminho? Foi muito o seguinte, eu quando fiz o serviço social, fui trabalhar no Vale de Jequitinhonha, depois com os índios,
E quando eu fui trabalhar com os índios, essa insegurança, a dificuldade que era da defesa da garantia dos direitos dos índios, me levantou. Eu tenho que fazer um curso onde me dê um embasamento maior de lutar por esses direitos e deveres desses povos. E então, na época, o Dom Serafim, que era, né, arcebispo em Belo Horizonte, ele me convidou para fazer o curso de Direito, né, sem pagar nada, inclusive. Convidou, por isso eu ia perguntar, não foi vestibular, convidou. Convidou porque eu já tinha feito outro curso, foi então a reaproveitamento de titulação e ainda me deu uma bolsa, né, para poder estudar sem pagar. Por isso que eu te falei que sempre teve umas bênçãos na minha vida. Literalmente. Né? E fui fazer o curso de Direito, então, para poder me aprimorar e ajudar na luta dos índios. Só que quando eu fiz o curso de Direito, fui perdendo essa relação com as comunidades indígenas e já fui buscando outras trajetórias, que foi a questão de ir para a Europa, e depois até ser secretário de Meio Ambiente em Betim, que já foi outro momento da minha vida também importante. Quando voltou da Europa? Quando voltei da Europa. Né? No caso aí da ministra, ela foi sua professora? Esqueci da pergunta sua. A ministra foi um momento importante porque ela foi minha professora de Direito Constitucional, dentro do curso de Direito lá na PUC. A professora Carmen Lúcia, ela era professora na PUC, né? Depois que ela foi convidada, né, para poder ser nomeada ministra, né? E foi um momento importante que naquele período a gente não imaginava que ela poderia tornar-se uma ministra, né? E hoje presidente do Supremo. E era quase conterrânea, porque ela é de Montes Claros. Conterrânea. Como também tivemos também o Patrus Ananias também, que como professor. Como professor também, que foi um exemplo de ética, de compromisso, de vida também. Aprendi muito com ele. E como a ministra também. Foi uma professora exemplar de Direito Constitucional, deu um embasamento, né, muito grande. E depois, mais tarde, podendo vê-la tornar ministra, foi assim, uma satisfação muito grande, porque fez parte da minha formação. Né? Sim, é importante. Agora, como é que foi essa mudança? Você veio assumir a Secretaria de Meio Ambiente em Betim, e em tempos depois você já mudou para criar um escritório da ANA, Agência Nacional de Águas, aqui na região. Quando eu voltei da Europa, que fazer o curso e tal, abriu-se muito as possibilidades, né, de trabalho, né, e a experiência que tinha tido no movimento social, a experiência internacional, com o curso de Direito e tal, essa somatória de experiências que nasceu lá em Januário, na administração do circo, padaria. Né, na padaria, tal, tudo isso me ajudou no momento e eu comecei a perceber que minha vida poderia ser trabalhar um pouco na área da gestão pública, talvez voltado mais para a área de meio ambiente. Eu achava que o meu caminho era trabalhar na área de meio ambiente, tanto que quando eu terminei o curso de Direito, era vontade de especializar mais em Direito Ambiental, né, para poder atuar nessa época. E foi um período, então, que a administração lá em Betim foi uma cidade de operário, né? Lá a Fiat está lá, e a administração, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ganhou a administração lá em Betim naquele período, e eu fui convidado, né? A assumir a Secretaria de Meio Ambiente no período do prefeito Jesus Lima, assumi a secretaria com muito desafio, uma cidade com muito conflito, né? Cidade industrial. Poluente, né? Com gama de poluição e tal, mas com desafios muito colocados. E foi uma experiência muito boa de vivenciar isso. Foi aí onde eu aprendi muito essa parte de aprimorar da questão da gestão, de lidar com pessoas, né? Saber ouvir, saber coordenar e de também conviver com o mundo político, né? Porque, como eu tinha vindo de movimento social, trabalhado com os índios, esse mundo mais político, né, essa habilidade de convivência com as contradições, né, com o contraditório da vida política, né, pensamento de esquerda, de direita, isso foi me colocando numa percepção, inclusive, de que esse conflito entre direita e esquerda, eu percebia que era uma coisa muito criada, sabe? Que eu conseguiria transitar entre esses dois mundos, né? Sim. E não precisava seguir oficialmente nenhuma linha. E principalmente trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu tinha que aprender a conviver com o empresário que estava lá, ao mesmo tempo ser duro com ele, mas saber também
a importância que é o desenvolvimento econômico do município, né? Senão eu chegaria chutando lá, né, o balde, como se diz no ditado popular, de não entender a importância do desenvolvimento econômico. É uma cidade industrial. Né? Se eu tivesse uma visão mais restrita, né, ambientalista restrita, né, mas você não conseguiria fazer a coisa funcionar. Nós tínhamos que compensar a questão do desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo garantindo, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Garantindo o desenvolvimento econômico, mas garantindo também a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Né? Nesse meio tempo aí, você já estava casado ou não? Ainda não. Eu demorei a casar, sabia? Demorei a casar. Nós vamos saber quando foi, com quem foi, como é que está essa vida daqui a pouco, depois do intervalo, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Então não saia daí não, a gente volta já já.